Salve, salve! Eu sou o Sathari. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as fases da Lua. Em um primeiro momento eu vou falar como que se dá de maneira coletiva, como que afeta os seres humanos de uma forma mais geral, o movimento da Lua e suas fases. Então, quando a Lua está cheia, como é que os seres humanos aqui no planeta Terra se sentem, como que isso reverbera neles, e quando está nova, e minguante, e crescente. E depois eu vou falar um pouquinho sobre as influências de quem nasceu em determinada fase lunar. E aí eu vou mostrar aqui para vocês também como é que você descobre a fase da Lua em que você nasceu. Mas primeiro eu vou falar então um pouco de forma geral para você se guiar, entender como melhor trabalhar a sua energia quando a Lua está crescente, quando a Lua está cheia, e poder então assim ser mais assertivo nas suas escolhas, na maneira como você conduz propriamente o seu caminho de acordo com as fases lunares. Antes da gente seguir, vou pedir para você deixar seu like, isso ajuda a expandir o conteúdo pelo YouTube, mais pessoas verem. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho das notificações também para ficar por dentro dos próximos conteúdos que virão. E vamos seguir agora então. Queria falar para vocês também que semana passada eu gravei um vídeo falando sobre os arquétipos da Lua e como que se dá o trânsito da Lua com um foco mais relacionado aos signos. Lá eu também fiz relações da Lua com o tarô, relações da Lua com a cabala, enfim, relacionando outros conhecimentos, porque na abordagem do meu trabalho eu gosto de integrar os múltiplos conhecimentos das artes divinatórias. Então eu junto astrologia com numerologia, com tarô, com cabala, com mitologia, com diversos outros conhecimentos, tá certo? Então, se você quer compreender um pouco mais sobre o que representa esse arquétipo energético da Lua, entender até um pouquinho sobre ela no seu mapa astrológico, você clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, que daí você vai acessar esse vídeo e digamos que o vídeo de lá ele é, digamos, uma continuação desse aqui. Tá bom? Agora então vamos mesmo falar sobre as fases da Lua. A fase de Lua Nova, ela representa um aspecto de energia recolhida. A Lua Nova, ela fica oculta no céu, certo? Porque ela não demonstra sua luz, ela fica assim como um plano de fundo, né? Fica apenas aquela elipse, né? Aquele círculo negro que é um pouquinho mais escuro em relação ao céu, certo? Então, a Lua Nova, ela trabalha uma energia de recolhimento, de introspecção. Tende, então, no nosso inconsciente surgir essa necessidade de se recolher, de planejar, de formular estratégias, de como direcionar os nossos passos dentro das nossas ações subsequentes para que desenvolva, então, o nosso caminho de uma forma mais positiva, de acordo com as concepções que a gente vai tendo. Então, a Lua Nova trabalha essa energia de recolhimento, de estratégia, de reflexão. Lua crescente, quando a Lua começa a sua fase crescente, a Lua tem 28 dias, o ciclo da Lua leva 28 dias para fechar uma volta completa. Então, 28 dividido por 4, a gente tem 4 fases lunares e a gente tem 7 dias de cada fase. Então, são 7 dias de Lua Nova e o que acontece? O primeiro dia da Lua Nova é mais intenso, essa energia de introspecção, de recolhimento. Por quê? Porque a Lua ainda está bem ali no aspecto novo, só que daí ela começa a crescer bem pouquinho, bem devagarinho, né? E quanto mais começa, então, a se aproximar da Lua crescente, quando chega o 7º dia da fase lunar, abre a Lua crescente, que daí está metade da Lua com luz e outra metade escura. Então, aí é o primeiro dia da Lua crescente. E aí começa então a vir uma energia de movimento, de ação, de executar, de trabalhar, de começar a colocar em prática tudo aquilo que foi refletido, que foi pensado, que foi planejado dentro da Lua Nova. E entendendo que o primeiro dia da Lua Nova é diferente do 6º dia da Lua Nova, porque o 6º dia da Lua Nova ele já começa a se aproximar da Lua crescente, então já começa também a trazer uma inspiração para agir, para movimentar, certo? E aí para a Lua cheia a gente entende que é uma energia de explosão, é uma energia assim de expansão muito grande, as emoções ficam à flor da pele, os instintos, a gente consegue compreender com mais clareza tudo que está no nosso plano interno, no nosso plano inconsciente. É muito mais fácil ter sonhos reveladores, ter grandes insights, revelações acerca de nós mesmos e de como direcionar cada passo. Ao mesmo tempo, é aquele momento de colheita, de expansão, de nascimento não, assim, no sentido de crescimento, sabe? De ganhar propulsão, de alavancar tudo aquilo que a gente veio trabalhando, por exemplo, na Lua crescente. Né? Então é quando as coisas estão mais demonstradas, quando as coisas aparecem mais. A tendência é que a gente também
tem a necessidade interna, algo como eu falei, inconsciente, de demonstrar mais a nossa energia, de aparecer mais, de colocar uma postura mais extrovertida. Depois temos a lua minguante, que é uma lua que trabalha o processo de transformação. Então a gente foi trabalhando, né, na lua crescente, refletiu na lua nova, e aí a gente foi trabalhando na lua crescente, aí as coisas expandiram na lua cheia, e daí depois que tudo cresce, né, que tudo expande, tá, beleza, cresceu a árvore aqui, um monte de galho, daí tu vê, não, aqui eu tenho que podar. Aqui eu tenho que podar porque aqui não ficou legal desse jeito e tudo mais, eu tenho que fazer alguns ajustes. Então a lua minguante é uma lua de transformação, é uma lua de ajustes, porque mediante as experiências que você teve, você consegue compreender. Isso que eu fiz não deu um bom resultado. Então tá, eu preciso mudar a forma como eu estou fazendo se eu quero ter um resultado diferente. E na lua minguante é muito favorável para essas transformações. Tudo que a gente encerra na lua minguante, tudo que a gente procura desconstruir na lua minguante, tem muito mais poder real de transformação, né, de mudança na nossa vida. E surge naturalmente, né, uma necessidade, como falei, né, no plano inconsciente também de transformação, né, dentro do aspecto da lua minguante. Perfeito, falamos então um pouquinho sobre as 4 fases lunares aplicados ao movimento da lua, então para você se situar aí no seu dia a dia, aí nas suas experiências de vida, conforme você for então guiando os seus processos de existência, né, as suas relações, os seus trabalhos e tudo mais, e contar com esse conhecimento também dos trânsitos da lua para auxiliar você na sua tomada de decisões, no direcionamento que você dá para o seu caminho, para cada momento propriamente da sua vida. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o nascimento das pessoas. O que tem de especial a pessoa que nasce na lua nova, na lua crescente, na lua minguante e na lua cheia? Porque tem assim um certo padrão, propriamente, de vibração, de comportamento distinto, pessoas que nascem em determinadas fases lunares distintas. Mas antes da gente falar sobre as fases da lua propriamente e em relação ao nascimento, é importante você saber qual fase da lua você nasceu, certo? Para você poder analisar de acordo aqui com a fase da lua que você nasceu. Tem um site, o Jogral, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que mostra propriamente as fases da lua dos anos passados, né, que já foram vivenciados. Então, você vai lá, clica no ano do seu nascimento, daí você vai ver os meses, né? Aí você vê o mês que você nasceu, vê a data ali propriamente, e aí você vai saber se a lua está minguante, cheia, crescente ou nova, tá bom? E esse site ele é bem confiável, gente. Eu revisei ele antes de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Então, pode ir lá certinho, porque ele mostra exatamente as fases lunares de acordo com o movimento astronômico propriamente da Lua mesmo. Então, você faz assim, você deixa o vídeo aberto aqui, clica no link, vai lá, olha qual fase da Lua você nasceu, volta para o vídeo e aí a gente segue aqui então para as interpretações. Então, vamos começar falando agora sobre as pessoas que nascem na Lua Nova. Podem ver, gente, que é bem intuitivo. Eu quis falar um pouquinho de forma geral primeiro sobre as 4 fases, porque agora vai ficar bem intuitivo a gente compreender que a pessoa que nasce na lua nova, ela tende a ter uma natureza mais introvertida. Ela tende a ser mais voltada para dentro. Ela tem, digamos, um potencial muito grande dentro dela, mas ela precisa aprender a demonstrar isso para o mundo. E ela, por nascer numa lua nova, ela é aquela pessoa que tem o potencial de trazer grandes novidades para o mundo, trazer movimentos pioneiros, coisas assim que vão inovar propriamente todo o contexto da sociedade em que elas estão inseridas, dos amigos, do grupo de amigos assim que está colocado, do trabalho em que elas estão colocadas. É aquela pessoa que traz ideias inovadoras, ideias assim que quebram o padrão de tudo que foi estabelecido até então. Então a gente estava acostumado a fazer as coisas desse jeito, aí até que um belo dia que a pessoa que nasceu em lua nova inventa a roda e mostra uma nova maneira de fazer determinado processo, determinado trabalho, de guiar determinada experiência, podemos dizer assim. Mas ao mesmo tempo essas pessoas são recolhidas, elas tendem a ser assim mais reservadas, e muitas vezes é difícil para ela expor a sua energia para fora. Isso, às vezes, tira esse potencial de ser pessoas assim que trazem inovações, porque acaba, então, que ela fica guardando tudo isso para ela. As pessoas de lua nova vêm com, assim, uma missão de aprender a desenvolver
a sua energia no sentido de expandir isso para o mundo também. E, naturalmente, são pessoas assim que acabam tendo muita força criativa. A lua nova ela representa essa força criadora, o nascimento. Então, naturalmente, são pessoas que têm uma criatividade bem aflorada, pessoas muito inventivas, dessa forma podemos dizer. Já as pessoas, então, que nascem na lua crescente, elas têm muita força de desenvolvimento, são pessoas produtivas, são pessoas assim que muitas vezes não precisam nem trabalhar tanto, porque elas otimizam o tempo dado a força de desenvolvimento que elas têm. Então, assim, às vezes elas trabalham 1 hora e rendem como se estivessem trabalhando 5 horas. Enquanto algumas pessoas 5 horas trabalhando rendem por 5 horas, essa pessoa em 1 hora trabalhando rende por 5, entende? Ela tem, assim, muita produtividade, proatividade, determinação e energia, assim, pulsante para ir lá fazer as coisas e acaba, então, sendo uma pessoa muito progressista, que faz as coisas irem para frente, né? Tem uma força de progresso presente nelas. É muito importante para essas pessoas encontrarem o propósito para desenvolver a sua força de progresso. Então tem que encontrar um projeto, algum trabalho, alguma relação, alguma coisa na sua vida que possa ser estimulado o crescimento constante. A lua crescente ela representa isso, o crescimento, o desenvolvimento, certo, de determinada experiência, relação, trabalho, o que for. Para as pessoas, então, que nascem na lua crescente, é importante estar movimentando alguma coisa. Elas são muito enérgicas, então se elas ficam no ócio, se elas não sabem bem o que fazer, onde colocar o seu trabalho, onde se relacionar, elas acabam ficando muito maus com elas mesmas, assim, entram numa depressão grande, porque tem tanta força para movimentar, só que não sabe bem para onde. Então esse é um dos aspectos muito importantes para as pessoas de lua crescente. Encontrar a direção para empreender a sua energia e no sentido assim do que eu vou fazer crescer, do que eu vou fazer desenvolver. É diferente das pessoas de lua nova que tem muito potencial criativo e fazem as coisas nascerem de forma inovadora, né? Porque então é uma semente que está germinando, é uma novidade na lua nova, né? É a força da semente germinando. Mas quando a semente rompe a terra e tem o caulezinho, uma plantinha rompendo a terra, se demonstrando para o mundo, aí a lua crescente, essa força de desenvolvimento, né, que faz a planta crescer. Então, muitas vezes as pessoas de lua nova pegam uma semente que já existe, quem sabe uma ideia de alguém, quem sabe assim, o teu amigo falou, poxa, eu acho que a gente poderia assim montar tal e tal negócio, empreendimento. Mas muitas vezes a pessoa, né, vamos supor, esse amigo nasceu numa lua nova, mas muitas vezes esse amigo não tem aquela motivação que a pessoa da lua crescente tem, não tem aquela pilha, aquele gás, né, para fazer acontecer. Então o que acontece? O amigo que ouviu a ideia, um empreendimento tal, tudo mais, vamos fazer acontecer e tudo mais, vamos botar essa engrenagem aqui, essa outra engrenagem aqui, as duas engrenagens vão girar e vão fazer tal resultado acontecer. É mais ou menos assim que trabalha a pessoa da lua crescente, mas ela precisa ter essa inspiração de que propósito, de que caminho, de que trabalho vai colocar os seus esforços. Isso é muito importante para a pessoa que nasceu na lua crescente. As pessoas que nasceram na lua cheia, elas têm um potencial de expansão energética muito grande. Gente, expansão energética é quando a energia sai de dentro e vai para fora, né? A energia ela tá aqui num pequeno perímetro, certo? Daí ela vai crescendo e vai se expandindo em todas as direções, né? Isso que é expansão. Então o que acontece? Quando você gesticula, quando você olha, né, quando você fala, tudo isso é energia saindo de dentro de você e expandindo pelo universo, certo? Então, a pessoa de lua cheia, ela tem muita carga de energia para distribuir, para iluminar. São pessoas que muitas vezes auxiliam os outros seres a compreender até mesmo dos seus propósitos, compreender assim sobre as suas experiências, as suas direções de vida, certo? A pessoa de lua cheia, ela representa a própria flor desabrochada. Porque ali então a semente na lua nova, o crescimento do processo todo ali, né, na lua crescente, e aí quando desabrocha a flor, quando se demonstra para o mundo, é a lua cheia. Então as pessoas que nascem na lua cheia têm muito poder para se demonstrar para o mundo, para mostrar a sua energia, para expandir a energia através do seu olhar, da sua palavra. Elas precisam trabalhar o outro lado em relação à lua nova, né? Que as pessoas de lua nova precisam aprender a levar para fora, né, essa energia. Já as pessoas de lua cheia precisam aprender a voltar para dentro.
elas precisam aprender a olhar para dentro de si mesmas, meditar mais, refletir mais, a semelhança das pessoas de lua nova que já trazem esse potencial nato, né? Elas, por sua vez, têm esse desafio de aprender a olhar para dentro para compreender os seus dons, os seus talentos, os seus conhecimentos, o que já tem armazenado nos seus registros de DNA, em toda a sua bagagem kármica, inclusive experiências de outras vidas, conhecimentos de outras vidas, tudo isso que está impresso nos seus registros akáshicos, podemos dizer assim, porque a Lua também está diretamente associada às outras encarnações, aos registros akáshicos, tudo isso, né? A Lua tem muitos significados, gente. Aqui eu não estou falando tanto, eu estou focando mais nas fases lunares, né? Porque eu quero otimizar esse conhecimento das fases lunares aqui. Mas em outros vídeos podemos voltar a falar mais sobre isso. Pra gente não perder o raciocínio. Então as pessoas de lua cheia precisam olhar para dentro e compreender tudo isso que elas têm guardado, às vezes grandes potenciais, de uma forma então a se empoderar disso. Se empoderar daqueles dons, daqueles talentos, daqueles conhecimentos, daquilo que elas acreditam ser benéfico para o mundo e levar isso para o mundo. Então são pessoas que muitas vezes assumem assim uma figura mais de palestrante, de professor, né, que digamos conduz assim a energia de toda uma sala de aula, né? Pessoas assim que assumem um papel mais público, né, que se demonstram mais para o mundo, que muitas vezes podem até se tornar figuras públicas. Mas a grande frustração das pessoas, né, de lua cheia é quando elas não conseguem compreender o que elas devem levar para o mundo, porque elas vão ser extrovertidas, elas vão ser expansivas, elas vão ser magnéticas, vão ser pessoas assim que vão chamar a atenção. Elas vão chamar a atenção onde vierem. Só que se elas não souberem ao certo o que vai ser propagado através da sua expansão energética, que conhecimento, que palavras, o que ela vai lançar para o mundo, ela se frustra demais, porque ela precisa levar alguma coisa para o mundo, só que ela não sabe bem o que. Mas o que eu vou levar para o mundo? Eu não sei bem o que eu tô aqui e tudo mais. Então elas precisam aprender a olhar para dentro, a ter os seus processos de autoconhecimento, né? Enquanto que as pessoas de lua nova muitas vezes têm muita clareza do que é, só que às vezes falta aquela coragem de levar para fora, né? Então, uma outra coisa que eu quero falar agora, complementando esse raciocínio, é que devemos incorporar em nós o arquétipo das 4 fases lunares. Mesmo que você nasceu numa lua crescente, é legal você incorporar o arquétipo das outras fases lunares também. Compreenda que a fase lunar que você nasceu é a energia mais forte em você. Mas, ao mesmo tempo, para você ser um ser humano completo, e a partir da sua consciência completa, encontrar a totalidade, a plenitude, você consegue viver muito melhor, você consegue se sentir muito melhor em relação a tudo que envolve essa experiência de ser humano aqui na Terra, com todos esses processos evolutivos que temos que passar. Então as pessoas de lua crescente é isso, expansão energética, levar aquilo que elas acreditam para o mundo. Eu, por exemplo, nasci na lua cheia e muito me frustrei há uns tempos atrás, né, quando eu ainda não compreendia ao certo o que eu ia levar para o mundo. Eu até já estudava astrologia, essas coisas que eu faço, né, desde criança, mas eu ainda não tinha assim me levado na cabeça, não, mas leva isso para o mundo, quem sabe, né, vira um professor disso e tudo mais, né. Eu tentei outros caminhos, enfim, né, mas no final todo o rio sempre volta para a fonte, né, então me encontrei e cá estamos. Mas então vamos seguindo o nosso raciocínio aqui agora com a lua minguante. As pessoas que nascem no lua minguante, elas têm um poder de transformação muito grande. Por isso que as pessoas que trabalham, que nasceram na lua minguante, são grandes curadores. Entenda que o processo de cura está diretamente ligado ao processo de transformação. Por exemplo, você tem determinados hábitos e esses hábitos levam você a perder sua saúde. Por exemplo, eu tenho o hábito de fumar uma carteira de cigarro por dia. Esse hábito, se eu mantenho fazendo isso, né, disciplinadamente, todo dia fumando uma carteira de cigarro, isso vai tirar minha saúde. Quando você compreende isso e começa a transformar, né, começa a mudar então esse hábito, você começa a encontrar a cura. Às vezes assim você tem determinada forma de agir com a sua esposa, com o seu marido. E aí você entende que isso gera um certo conflito no casal. Quando você começa a transformar isso, né, a maneira como você fala, a maneira como você se coloca, a maneira como você age, aí começa a acontecer uma cura dentro da relação. E isso vale para tudo, gente. Isso vale para todos os aspectos. Então são pessoas muito dotadas da busca pelo conhecimento. Porque para a gente curar alguma coisa, para a gente transformar alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento do que me leva a ter problema. Por que eu estou tendo problema? Porque eu estou agindo dessa forma, porque eu estou com esse hábito, porque eu estou ingerindo tal coisa, porque eu estou falando tal coisa. Eu tenho conhecimento do problema. Aí eu começo a ter conhecimento do possível remédio. Como que eu mudo a minha forma de agir?
Que planta, quem sabe, que eu posso utilizar para melhorar então essa dor de estômago que é fruto da minha dos meus maus hábitos alimentares, por exemplo, assim, né? Então, o conhecimento é algo muito importante também para as pessoas de lua minguante, buscar bastante conhecimento e atuarem como energias, pessoas assim que são uma própria fonte energética de transformação. Então, aquela pessoa assim que você começa a se relacionar, ela leva você a refletir sobre aspectos que você precisa se transformar, ela inspira você a se transformar. São pessoas assim que a própria presença delas já tem um poder terapêutico muito grande, assim, de cura. E à medida que elas começam a ter conhecimento, né, de ferramentas terapêuticas, ferramentas de autoconhecimento, quem sabe até mesmo a própria astrologia, ou a numerologia, cabala, o tarô, o que for, elas podem utilizar conhecimentos como esse como como próprias ferramentas de cura, próprias ferramentas terapêuticas. Então é muito válido para essas pessoas assim estarem envolvidas com esse universo propriamente da saúde, da terapia, enfim, né? E o grande desafio dessas pessoas é quando elas se apegam. Porque elas são pessoas que trabalham muito a transformação e a transformação acontece na vida delas o tempo todo. Entendendo que a lua minguante é aquela lua de ajuste, aquela lua de poda, aquela lua de ressignificação. Então, as pessoas que nasceram na lua minguante vão estar o tempo todo sendo convidadas a ressignificar suas vidas, a ressignificar as suas escolhas, os seus hábitos, as suas relações. Não quer dizer que não vai durar nenhuma relação, porque as pessoas levam muito a sério essa parte, né, de relação amorosa e tudo, né? Não quer dizer que você não vai conseguir, né, sustentar uma relação, mas essa relação vai ter que se transformar o tempo todo, vai ter que estar o tempo todo passando por um processo de evolução. Então não dá assim para manter o mesmo padrão de relacionamento o tempo todo. Pode ser com a mesma pessoa, mas essa pessoa vai ter que estar comprometida com a sua evolução, porque a transformação, gente, envolve a evolução, e a evolução requer adaptação, e isso requer um certo movimento, requer um certo esforço para que a gente se adapte às coisas novas e vá evoluindo, para que a gente não fique sempre com aqueles mesmos hábitos, né, que prendem a gente assim num mal-estar, numa má saúde, né? E vá se curando cada vez mais. E as pessoas de lua minguante, pela bênção, né, da lua própria, da mãe divina, né, vem aqui para nos auxiliar nesse processo de cura, nesse processo de transformação, tá certo? E como falei para vocês, gente, o desafio dessas pessoas é trabalhar o desapego. Elas não podem se apegar, porque elas vieram para transformar. Então, se elas começam a se prender muito em alguma coisa, certamente elas vão se frustrar com muita força, né? E assim, outro detalhe, como eu já mencionei também anteriormente, a gente tem que ser as 4 fases da lua, gente. A gente tem que ser completo. É aquela mesma história, assim, eu sou o signo tal. Não, você é todos os signos. né? E da mesma forma, você no seu mapa astrológico tem o seu posicionamento lunar. E a Lua é a Lua, ela tem as suas fases, mas ela é a Lua. Então a gente tem que incorporar todas as faces da Lua. A gente tem que ser todos os arquétipos da Lua para a gente encontrar a nossa completude. Porque a gente ao mesmo tempo tem que ter força para criar, tem que ter força para fazer, desenvolver, Lua crescente, Lua nova, né? E tem que ter força para expandir, Lua cheia, e tem que ter força para transformar. Tem uma das energias, como eu falei, que está mais forte em você, mas não quer dizer que você tenha que assim, jogar para o lado as outras. Você tem que buscar a completude. Isso se você quiser ter uma vida plena, né? Isso se você quiser realmente buscar um desenvolvimento pessoal. Então é isso, gente. Fico muito grato a você que veio até aqui no vídeo, que contemplou o vídeo até o final. E fico muito grato também a quem não contemplou, né? Gratidão é uma coisa que quanto mais melhor. E deixa aí então o seu like para expandir, né, esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Todos os conteúdos aqui com um foco no desenvolvimento da nossa consciência, na nossa evolução pessoal, na expansão do nosso autoconhecimento, através então da compreensão do estudo das artes divinatórias, das ciências ocultas, dos conhecimentos esotéricos e entendendo esses arquétipos e símbolos divinatórios esotéricos como uma grande chave para acessar as dimensões mais profundas do nosso ser e promover reflexões que vão edificando a nossa evolução aqui nesse planeta. É isso, meu povo, muito grato e até um próximo vídeo.